Em meio às luzes artificiais e ao luxo das cidades americanas dos anos 90, o filme Proposta Indecente mergulha no território onde amor, desejo e moralidade colidem. David e Diana Murphy formam um jovem casal apaixonado, unidos desde a juventude por um sonho comum: construir uma vida sólida, baseada no amor e no esforço conjunto. Ele é um arquiteto idealista que acredita que com talento e persistência pode transformar ideias em realidade. Ela, uma corretora de imóveis carismática, determinada e leal, que acredita no poder do amor verdadeiro. Juntos, vivem um relacionamento intenso e sincero, desses que parecem inabaláveis. Mas quando a recessão econômica atinge o país, o casal vê seu mundo começar a desmoronar. As dívidas se acumulam, os bancos pressionam e o sonho de construir a casa perfeita à beira-mar se transforma em ruínas. Em meio ao desespero financeiro, eles decidem arriscar tudo que resta. Viajam até Las Vegas, acreditando que a sorte talvez seja a salvação. Entre cassinos, mesas de roleta e luzes hipnóticas, o glamour e o risco da cidade contrastam com o olhar cansado de quem está tentando salvar um futuro em pedaços. É lá, no coração do luxo e da tentação, que suas vidas mudam para sempre. Durante uma noite de apostas, Diana chama a atenção de John Gage, um bilionário sedutor, de presença fria e olhar calculista. Gage é o retrato do poder absoluto, confiante, sofisticado e acostumado a conseguir tudo o que deseja. Fascinado pela beleza e elegância de Diana, ele vê no casal não apenas um jogo passageiro, mas uma oportunidade. Em um gesto que desafia qualquer limite ético, Gage faz uma proposta: $1 milhão em troca de uma única noite com Diana. Uma oferta impensável, uma quantia capaz de resolver todos os problemas e garantir o futuro que os dois sempre sonharam. O casal, chocado e dividido, se vê diante de uma decisão que nenhum amor deveria precisar enfrentar. Entre a lealdade e a tentação, entre a necessidade e a moral, nasce o verdadeiro conflito do filme. O que começa como uma simples proposta se transforma em uma espiral de culpa, dúvida e ciúme. A partir daí, Proposta Indecente não é apenas uma história sobre dinheiro ou desejo, mas sobre o preço do amor, sobre o que cada pessoa é capaz de sacrificar e sobre o que nunca mais poderá ser recuperado. Com trilha sonora marcante, atmosfera sensual e atuações intensas, o filme conduz o espectador por um drama psicológico onde o coração e a consciência travam uma guerra silenciosa. No fim, resta uma pergunta que ecoa muito além da tela: quanto vale o amor de uma pessoa? O filme começa com uma sequência envolvente, quase poética, onde vemos David e Diana Murphy caminhando por um terreno à beira-mar. O vento sopra com força, levantando a areia em movimentos suaves, enquanto o casal observa o horizonte. É ali, naquele espaço vazio e promissor, que os dois sonham em construir sua casa, o símbolo do amor que compartilham e da vida que acreditam poder construir juntos. A câmera passeia lentamente pelos rostos dos dois, capturando o brilho de esperança nos olhos de Diana e o olhar determinado de David. Eles estão felizes, confiantes e acreditam que nada pode abalar o que sentem um pelo outro. David é um arquiteto talentoso, mas idealista demais para o mundo dos negócios. Diana trabalha com imóveis e juntos eles formam um casal comum, apaixonado e cheio de planos. As cenas iniciais são marcadas por ternura e cumplicidade, risadas compartilhadas, beijos rápidos e uma sensação de que, mesmo diante das dificuldades, o amor entre eles é suficiente para sustentar qualquer tempestade. Mas a tempestade, inevitavelmente, chega. A economia entra em colapso, o mercado imobiliário despenca e, de repente, tudo que pareciam conquistas sólidas se transforma em dívidas e incertezas. O filme retrata essa mudança com sutileza e realismo. As conversas tensas na mesa da cozinha, as contas se acumulando, as chamadas insistentes dos credores. David tenta conseguir empréstimos, mas ninguém parece disposto a apostar em seus projetos. Diana o apoia, mesmo com o medo crescendo a cada dia. A tensão é palpável, mas ainda há esperança, até que o banco dá o golpe final. Eles estão prestes a perder tudo. Em uma tentativa desesperada de recuperar o que restou, o casal decide ir até Las Vegas. Lá, acreditam que a sorte pode mudar suas vidas.
A viagem é marcada por um misto de adrenalina e apreensão. Eles se divertem, riem, acreditam que é possível vencer. As luzes da cidade brilham intensamente, os sons dos caça-níqueis preenchem o ar, e a câmera mostra o contraste entre o casal humilde e o universo de luxo que o cerca. Diana, vestida com elegância simples, chama a atenção de todos ao redor. David a observa com orgulho e amor, e a química entre os dois é evidente. Eles apostam o pouco que têm, e, por um instante, a sorte parece sorrir. As fichas se acumulam, o entusiasmo cresce, e o casal começa a acreditar que o destino está finalmente ao seu lado. Mas, como em toda boa tragédia emocional, a sorte não dura muito. Em poucas rodadas, tudo que ganharam se vai. O desespero volta, agora acompanhado de frustração e impotência. É nesse momento que o destino, ou talvez a tentação, entra em cena. Durante uma noite em um cassino luxuoso, Diana e David cruzam o caminho de John Gage, interpretado com charme e frieza por Robert Redford. Ele é um bilionário misterioso, um homem acostumado a ter controle de tudo e de todos ao seu redor. Gage observa Diana à distância, fascinado por sua beleza natural, pela forma como ela se destaca entre o brilho artificial do ambiente. Há algo nela que o intriga. Talvez a inocência misturada com confiança, talvez o fato de ela parecer fora daquele mundo de apostas e dinheiro. O primeiro encontro entre eles é breve, mas intenso. Um olhar demorado, um sorriso contido e o clima muda. David percebe o interesse de Gage, mas tenta ignorar. Ainda assim, a presença daquele homem rico e seguro de si começa a pairar sobre o casal como uma sombra silenciosa. No dia seguinte, Gage aparece novamente, agora mais direto. Ele conversa com David e Diana, com educação e charme, demonstrando interesse genuíno por suas vidas. O bilionário faz perguntas, elogia o talento de David como arquiteto, elogia o gosto de Diana, e aos poucos planta a semente da confiança. É claro que é um jogo psicológico em andamento. Gage gosta de testar limites, de observar reações. Durante uma festa luxuosa promovida por ele, o casal é convidado a participar. Lá, o contraste entre mundos se torna ainda mais evidente. Gage vive cercado de luxo, arte e poder, enquanto David e Diana são dois jovens tentando sobreviver. Em meio à música suave e aos olhares curiosos dos convidados, Gage se aproxima de Diana e a convida para dançar. A cena é filmada com elegância e tensão. O toque das mãos, o olhar fixo, o silêncio incômodo de David observando a distância. É o início do dilema que sustentará todo o filme. Mais tarde, já em uma conversa mais privada, Gage revela sua proposta, fria, direta e devastadora. $1 milhão por uma única noite com Diana. A reação é imediata, choque, incredulidade e até um toque de raiva. David tenta rir, acreditando que é uma provocação, mas o olhar de Gage é sério. Ele não está brincando. A oferta é real e a quantia, impensável. A ideia parece absurda demais para ser considerada, mas o casal, destruído financeiramente, não consegue deixar de pensar nela. A cena seguinte é uma das mais intensas do filme. Diana e David, deitados lado a lado na cama do hotel, discutem a proposta. O diálogo é sincero, doloroso e humano. David tenta disfarçar o incômodo, dizendo que é apenas uma piada de mau gosto, mas a dúvida está lá, crescendo. Diana se mostra indignada, mas também confusa. O dinheiro resolveria tudo, as dívidas, o terreno, os sonhos. E, afinal, seria apenas uma noite, apenas uma vez. Mas as palavras apenas e uma vez são vazias diante do peso moral da decisão. Conforme o tempo passa, o casal tenta seguir em frente, mas a proposta continua os assombrando. Em silêncio, ambos pensam nela, cada um de forma diferente. David, ferido no orgulho e na masculinidade, tenta racionalizar, mas no fundo está atormentado pela ideia de vender a mulher que ama. Diana, por outro lado, sente culpa só por cogitar, mas também se pergunta se aquele sacrifício não seria, de alguma forma, um ato de amor, uma maneira de salvar o que construíram juntos. Quando eles finalmente decidem aceitar, o filme atinge um novo nível de tensão.
A entrega é marcada por olhares silenciosos, lágrimas contidas, uma sensação quase ritualística de perda. A cena do embarque de Diana no helicóptero de Gage é simbólica e poderosa. David observa de longe, impotente, enquanto o vento levanta o cabelo dela e o som das hélices cobre qualquer tentativa de despedida. Aquele instante marca o fim da inocência, o ponto sem retorno. Enquanto o helicóptero se afasta, a câmera se detém no rosto de David, vazio, devastado. Ele tenta se convencer de que foi apenas uma noite, apenas um negócio. Mas, no fundo, algo dentro dele já está destruído. A noite se aproxima, e com ela o peso da decisão. Diana se prepara em silêncio, vestindo-se com um vestido preto elegante, o cabelo cuidadosamente arrumado, o olhar distante. A trilha sonora é suave, mas melancólica. Cada nota parece sublinhar o conflito interno que a consome. David tenta ser forte, mas seus olhos traem o que sente: medo, ciúme, raiva, dor. Ele segura a mão de Diana por um instante, e aquele toque é carregado de um significado que palavras não conseguem expressar. Não há mais volta. O helicóptero de John Gage pousa diante do hotel com imponência. Diana entra, sem olhar para trás, e David fica parado na varanda, observando enquanto o som das hélices se mistura à angústia que cresce dentro dele. Naquele instante, tudo parece se desfazer. Os sonhos, o amor, a confiança. É como se o casal, que antes lutava junto contra o mundo, agora estivesse dividido por uma linha invisível de ressentimento e sacrifício. A câmera acompanha Diana chegando ao luxuoso iate de Gage. As luzes da cidade refletem na água, criando um ambiente quase onírico e real. Gage a recebe com elegância e cortesia, sem pressa. Ele não é um vilão caricatural. Seu poder está na calma, no domínio de cada gesto e palavra. O jantar entre eles é tenso, cheio de silêncios incômodos. Diana tenta parecer confiante, mas o desconforto é evidente. Quando Gage fala, suas frases são medidas, quase filosóficas, e cada uma delas parece uma tentativa de justificar o injustificável. O momento que se segue é deixado de forma ambígua, com o diretor Adrian Lyne optando por sugerir mais do que mostrar. A câmera se afasta lentamente, e o que resta é a sensação de um pacto consumado, uma troca que vai muito além do dinheiro. Na manhã seguinte, Diana retorna. O helicóptero pousa e David a espera. Nenhum dos dois sabe o que dizer. Ela caminha até ele, abatida, tentando agir como se nada tivesse mudado, mas ambos sabem que tudo mudou. Quando se abraçam, o gesto é frio, mecânico. David tenta sorrir, mas o olhar vazio de Diana o fere profundamente. O dinheiro está lá, real, tangível, mas o preço pago é algo que não se pode medir. Nos dias seguintes, o casal tenta retomar a vida. Compram o terreno de volta, recomeçam o projeto da casa e tentam fingir que a ferida não existe. Mas o amor, que antes era leve e natural, agora é pesado, sufocante. A desconfiança e o silêncio se tornam constantes. Diana tenta demonstrar carinho, mas David se afasta. Há um abismo entre eles, e nenhuma quantia de dinheiro parece capaz de preenchê-lo. Em uma das cenas mais simbólicas do filme, David observa o dinheiro sobre a mesa e pergunta a si mesmo se tudo aquilo realmente valeu a pena. Ele começa a gastar, a trabalhar, mas cada nota parece suja, contaminada pela lembrança do que aconteceu. Diana observa de longe, sentindo que o perdeu, não para Gage, mas para o próprio orgulho e amargura. O roteiro de M. Alden Jones, baseado no romance de Jackie Gilliard, retrata com maestria essa deterioração emocional. David tenta seguir em frente, mas a imagem de Gage e Diana o atormenta. Ele passa a ter pesadelos, a imaginar o que pode ter acontecido entre eles. A dúvida o consome. Diana tenta conversar, mas ele evita. Quando finalmente explode, o faz de maneira cruel, lança acusações, diz coisas que não pode desfazer. A tensão chega ao ponto máximo quando ele, em um acesso de raiva, destrói a maquete da casa que tanto sonharam construir. A separação é inevitável. Diana, cansada de tentar remendar algo que já morreu, decide partir. A cena em que ela arruma as malas é silenciosa, cortante.
Ela olha para os objetos que marcaram a vida do casal, fotografias, lembranças, desenhos do projeto da casa, e tudo parece um eco distante de um amor que se perdeu. David, por sua vez, se afunda em arrependimento. A solidão o consome, e o que antes parecia uma vitória, o dinheiro, o terreno, a segurança, agora é apenas um lembrete do que ele destruiu. O filme mergulha no psicológico do personagem, mostrando como o orgulho e a culpa se tornam prisões invisíveis. Enquanto isso, John Gage reaparece. Ele se aproxima de Diana com cuidado, oferecendo conforto e compreensão. Diferente de David, Gage não a julga. Ele a trata com gentileza, tenta mostrar que ela não precisa carregar sozinha o peso da escolha. Diana, ainda ferida, acaba aceitando a presença dele e, por um breve momento, parece encontrar paz. Mas Gage também é um homem complexo. Há algo em seu comportamento que sugere arrependimento, talvez porque, ao conseguir o que queria, ele percebeu o preço humano de seu próprio desejo. Em uma das conversas mais reveladoras, Gage confessa a Diana que a proposta, no fundo, foi uma forma de testar não apenas o amor deles, mas também a si mesmo. Ele admite que o dinheiro, por mais que compre tudo, nunca será capaz de comprar um sentimento verdadeiro. Em paralelo, David tenta reconstruir sua vida. Trabalha, evita pensar em Diana, mas o vazio é inescapável. Até que um dia, ao visitar uma instituição de caridade, ele descobre que o dinheiro da proposta foi doado anonimamente. Ele sabe, de imediato, que foi Diana quem o fez. Esse gesto o atinge em cheio, uma forma silenciosa dela dizer que não podia viver com aquele peso. O reencontro dos dois é um dos momentos mais emocionantes do filme. Em meio a um campo aberto, perto do terreno onde sonharam construir sua casa, eles se veem novamente. Não há discursos, nem grandes explicações. Apenas olhares. O amor ainda está lá, escondido sob camadas de dor e arrependimento. David se aproxima lentamente, e quando toca o rosto de Diana, o gesto é simples, mas devastador. É o reconhecimento de que, apesar de tudo, ainda se amam, e talvez o verdadeiro perdão esteja em aceitar o que não pode ser desfeito. A cena final é simbólica e emocionalmente poderosa. Diana e David caminham lado a lado pela praia, o mesmo lugar onde o filme começou. O vento sopra forte e o mar parece refletir o turbilhão interno dos dois. Eles não dizem nada, apenas caminham, deixando para trás as pegadas que a maré logo apagará. É como se o filme nos lembrasse que o amor, mesmo quando ferido, pode encontrar um novo significado na vulnerabilidade. Proposta Indecente termina sem certezas, apenas com sentimentos. É um filme sobre escolhas e consequências, sobre a fragilidade humana diante da tentação e do orgulho. Mais do que uma história de amor, é um estudo sobre moralidade, desejo e o preço que se paga por colocar o dinheiro acima do coração. Com atuações intensas de Demi Moore, Woody Harrelson e Robert Redford, o filme se consagra como um dos dramas mais provocantes da década de 1990. Sua força não está apenas na proposta chocante do título, mas no que ela revela sobre nós mesmos, sobre o quanto somos capazes de perder, em nome do que acreditamos estar ganhando. E assim, entre o som das ondas e o silêncio dos arrependimentos, Proposta Indecente encerra sua história, deixando o espectador refletindo muito tempo depois que os créditos sobem. Quanto vale, afinal, uma noite? Robert Redford, um dos maiores ícones do cinema americano, é a personificação do charme clássico e da presença magnética que marcaram gerações. Antes de encarnar o bilionário John Gage, Redford já havia construído uma carreira sólida, repleta de personagens complexos e inesquecíveis. Em Willie Boy, 1969, viveu um fora-da-lei indígena em uma história de faroeste e perseguição, um retrato sensível e trágico do Velho Oeste. Poucos anos depois, brilhou em Mais Forte que a Vingança, 1972, um faroeste intenso sobre sobrevivência e lealdade, onde um caçador enfrenta o rigor da natureza e a traição humana. Em O Candidato, 1972, Redford mostrou seu lado político, interpretando um advogado idealista que se transforma em símbolo de manipulação eleitoral,
um papel que lhe rendeu aclamação crítica e o consolidou como ator de peso dramático. Já em O Grande Gatsby, 1974, mergulhou na elegância e na melancolia de Jay Gatsby, o homem que vive à sombra de um amor perdido e de uma riqueza que não o satisfaz. Seu talento para o suspense brilhou em 3 Dias do Condor, 1975, um thriller de espionagem que se tornou um clássico do gênero, seguido por Cavaleiro Elétrico, 1979, onde interpretou um astro do rodeio desiludido em um drama com toque de romance e crítica social. No mesmo ano, estrelou Brubaker, 1980, um poderoso retrato sobre corrupção no sistema prisional americano, e no mesmo período, protagonizou Gente como a Gente, 1980, um drama familiar sensível que venceu o Oscar de melhor filme. A versatilidade de Redford ficou evidente em Perigosamente Juntos, 1986, uma mistura de comédia e thriller com Michelle Pfeiffer, e mais tarde, já nos anos 2000, retornou com força em The Last Castle, 2001, um drama militar sobre honra e resistência dentro de uma prisão de segurança máxima. Sua carreira, marcada por personagens introspectivos e moralmente desafiados, reflete o mesmo tipo de dualidade presente proposta em Decente, o poder de seduzir e a solidão que o acompanha. Demi Moore, a estrela de olhar hipnótico e presença intensa, já era um dos maiores nomes de Hollywood quando interpretou Diana Murphy. Sua trajetória no cinema começou em O Parasita, 1982, um filme de terror e ficção científica que marcou o início de uma carreira repleta de papéis ousados. Em Um Caso Muito Sério, 1984, explorou a leveza da comédia romântica, mas foi com Sobre Ontem à Noite, 1986, que começou a se destacar, interpretando uma jovem em busca de amor e amadurecimento. Logo depois, mergulhou no sobrenatural em A Sétima Profecia, 1988, um thriller apocalíptico sobre fé e destino. E em Ghost, Do Outro Lado da Vida, 1990, alcançou o estrelato mundial. Ao lado de Patrick Swayze, protagonizou uma das histórias de amor mais emocionantes lembradas da história do cinema, o filme que transformou lágrimas e argila em ícones culturais. Nos anos seguintes, Demi mostrou sua versatilidade com Pensamentos Mortais, 1991. Um thriller psicológico envolvente, e A Mulher do Açougueiro, 1991. Uma comédia romântica excêntrica. Também estrelou A Letra Escarlate, 1995. Uma adaptação ousada do clássico literário sobre culpa e paixão proibida na América puritana. Seu talento dramático brilhou em Assédio Sexual, 1994. Ao lado de Michael Douglas, onde interpretou uma mulher poderosa em uma trama de desejo e manipulação corporativa. E, décadas depois, surpreendeu a retornar ao gênero do terror com A Substância, 2024, um thriller de ficção científica que marcou sua volta às telas, explorando temas de juventude, vaidade e decadência. Com uma filmografia marcada por coragem e intensidade, Demi Moore se consolidou como uma das atrizes mais icônicas dos anos 90 e, em Proposta Indecente, entregou uma performance vulnerável, humana e devastadora. Woody Harrelson, por sua vez, traz em seu currículo uma das carreiras mais versáteis de Hollywood. Antes de viver o apaixonado e impulsivo David Murphy, a Harrelson já transitava entre comédia, drama e ação com naturalidade impressionante. Em Doutor Hollywood, Uma Receita de Amor, 1991. Interpretou um médico em busca de fama e fortuna, uma comédia leve sobre ambição e amor. Logo depois, brilhou em Homens Brancos Não Sabem Enterrar, 1992. Uma comédia esportiva divertida e afiada sobre amizade, basquete e preconceito. Em Jeito de Cowboy, 1994, embarcou num faroeste moderno cheio de ação, enquanto no mesmo ano chocou o mundo com Assassinos por Natureza, 1994, dirigido por Oliver Stone, um retrato violento e satírico sobre a cultura da violência e da mídia. A Harrelson mostrou seu talento cômico em Kingpin, Estes Loucos Reis do Boliche, 1996, uma paródia esportiva hilária, e no mesmo ano impressionou em O Povo contra Larry Flint, 1996,
drama biográfico em que viveu o polêmico editor da revista Hustler, papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Nos anos seguintes, estrelou Assalto sobre Trilhos, 1995, uma comédia de ação sobre dois irmãos desastrados, e Ladrão de Diamantes, 2004, um filme leve sobre crime e romance. Décadas depois, se reinventou com Zombilândia, Atire Duas Vezes, 2019, um retorno triunfal à comédia de terror, e Venom, Tempo de Carnificina, 2021, onde interpretou o vilão Cletus Kasady com energia e insanidade contagiante. Com um carisma natural e intensidade cênica única, Woody Harrelson é o retrato do ator que consegue ser cômico e trágico na mesma medida, algo que torna sua atuação e proposta indecente tão real e emocionalmente devastadora. E por trás das câmeras, o nome que amarra tudo é o do Adrian Lyne, o mestre das paixões proibidas e das tensões morais. Diretor britânico conhecido por seu olhar elegante e provocador, Lyne construiu uma filmografia que explora o desejo, a culpa e as fronteiras entre prazer e destruição. Em Gatinhas, 1980, seu primeiro longa, já demonstrava um talento singular para criar atmosferas intensas. O sucesso veio com Fladance, em Ritmo de Embalo, 1983, um fenômeno cultural dos anos 80 que misturou música, dança e superação, e marcou uma geração inteira. Depois, com 9 Meias Semanas de Amor, 1986, estrelado por Mickey Rourke e Kim Basinger, definiu o padrão do erotismo elegante no cinema moderno. Seu domínio do suspense psicológico se consolidou em Atração Fatal, 1987, um dos thrillers mais famosos de todos os tempos, sobre infidelidade e obsessão, e posteriormente em Alucinações do Passado, 1990, um mergulho perturbador no trauma e na loucura de um veterano de guerra. Em Lolita, 1997, Lyne ousou adaptar o polêmico romance de Nabokov, equilibrando sensualidade e tragédia com rara sensibilidade. Já em Infidelidade, 2002, voltou ao tema da traição conjugal, desta vez sob uma ótica feminina, entregando um filme intenso e emocionalmente brutal. Décadas depois, surpreendeu novamente com Águas Profundas, 2022, estrelado por Ben Affleck e Ana de Armas, reafirmando seu domínio sobre o erotismo psicológico e as relações doentias. Lyne é um diretor que entende o poder da tentação. E em Proposta Indecente, ele orquestra tudo com precisão cirúrgica, transformando um enredo simples em uma reflexão profunda sobre amor, orgulho e o preço das escolhas humanas. Cada um desses nomes, Redford, Moore, Harrelson e Lyne, trouxe algo essencial para a Proposta Indecente: carisma, vulnerabilidade, paixão e estilo. É por isso que, mais de 30 anos depois, o filme ainda provoca debates e fascina novas gerações, como um espelho das tentações que todos, em algum momento, somos forçados a encarar. E assim, encerramos mais uma sessão aqui no canal, O Último VHS. Foram imagens, são as emoções que permanecem, como aqueles clássicos que resistem ao tempo. Se gostou de reviver esse filme comigo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A cada semana, desenterramos clássicos, visitamos cultis esquecidos e revisitamos filmes que marcaram gerações. Conte nos comentários qual cena mais te marcou e qual outro clássico você quer ver aqui. Compartilhe com amigos que amam cinema ou que ainda não conheceram essa era do VHS. Obrigado por assistir e fazer parte dessa comunidade. Eu sou o Bruno e nos vemos na próxima fita. Até lá, não esqueça de rebobinar antes de devolver.